Glória a Deus. Amém. Queria convidar você a abrir tua Bíblia, o livro de Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. É um capítulo curto, talvez eu não chegue até o final, mas eu queria só ler algumas coisas, compartilhar com você algumas coisas que o Senhor colocou no nosso coração. Isaías, capítulo 6, verso 1, diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Talvez você já tenha lido e ouvido essa história, uma época da história. O profeta Isaías é um profeta chamado um profeta messiânico. Ele foi, sem dúvida nenhuma, ele foi um dos homens que mais profetizou coisas relacionadas a Jesus, ao Messias. O próprio Jesus, nos evangelhos, o profeta e o livro que ele mais cita nos evangelhos é Isaías. Isaías é um profeta, assim, tremendamente abençoado, 750, 800 anos antes do nascimento de Jesus, ele começou a profetizar. Provavelmente, Isaías, ele, quando era mais novo, ele foi ensinado, ele foi ministrado pelo profeta Zacarias, que era um homem de excelência, no serviço do Senhor e na profecia. Assim como o próprio rei Uzias, também foi ministrado, ensinado, desde muito pequeno, pelo profeta Zacarias. Mas a história vai dizer que chegou um dia, e aí a gente vê um homem que foi ensinado pelo profeta, falando agora de Uzias, o rei, que o texto vai falar aqui, do ano que ele faleceu. O rei Uzias reinou 52 anos em Israel, 5 décadas, 52 anos que ele reinou em Israel. Ele começou a reinar com 16 anos de idade, e ele reinou 52 anos, e no reinado dele, se você depois se interessar, e eu convido você a se interessar, a dar uma estudadinha lá na história do rei Uzias, que está lá em 2 Crônicas 26, você vai descobrir lá coisas assim tremendas no reinado do rei Uzias, no reino que ele era rei, o quanto era poderoso o reinado dele, o quanto Deus o abençoou, porque ele começou a reinar e ele decidiu fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Ele decidiu, orientado desde pequeno por Zacarias, a reinar tendo Deus como governante mesmo, entregar para Deus o governo. E Deus foi abençoando ele. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, fala muitas coisas do reinado da época do rei Uzias, de como estava o seu reino. Muitas coisas, Uma delas fala assim que Uzias era amigo da agricultura, amigo da terra, amigo da agricultura. E no tempo de Uzias, irmãos, sabe, a fartura, a bênção era poderosa. Ele tinha homens de guerra, assim, poderosos. Ele tinha um exército de 307 mil guerreiros. Ele tinha dezenas de capitães, de generais desse exército, treinados, homens valorosos, poderosos, como o texto lá diz. E o texto fala de muita coisa que ele edificou, de como Deus saía com ele na guerra para derrotar os seus inimigos, como esses guerreiros dele eram realmente tocados pelo Senhor, adestrados na guerra pelo Senhor, e o Senhor ia com eles na guerra. E Deus deu vitória para Uzias durante muitos anos, durante 50 anos. E o reinado de Israel, irmão, uma bênção, O reinado, aliás, de Judá, uma bênção, porque o reino tinha sido dividido já, próspero, abençoado. Aí chegou um dia, e é duro quando chega esse tipo de dia, irmão. Esse tipo de dia entristece profundamente o nosso coração, entristece o coração da família, entristece o coração da igreja, entristece o coração de quem conhece, entristece, irmão. Não tem como não ficar, sabe, chateado. Que o rei estava no trono, aí ele acordou um belo dia e falou assim: bom,
beleza, 50 anos reinando, legal ser rei, está tudo uma benção, mas hoje eu quero entrar no templo do Senhor, e eu quero ir lá no altar de incenso. Então tinha o átrio, lá fora, onde sacrificavam animais. Os sacerdotes entravam no primeiro lugar, que era o santo lugar, onde tinha uma mesa, o candeeiro, os pães da proposição, e perto do Santíssimo Lugar, imagina se o Santíssimo Lugar aqui tinha uma arca da aliança, estava aqui dentro, sozinha, e aqui tinha um véu, e antes de entrar no Santo dos Santos, onde tinha a arca, tinha um altar de incenso aqui, com 4 chifres, um em cada ponta, e aqui tinha fogo, e o sacerdote tinha que entrar com um punhado de pós aromáticos, e ele jogava aqui, aquilo produzia uma fumaça cheirosa, poderosa. Ela entrava no Santo dos Santos, onde tinha a arca ficava coberta, e uma vez por ano ele conseguia entrar nesse lugar. Mas o rei acordou um dia e falou: eu vou lá no altar de incenso queimar o incenso. E o altar de incenso tipifica adoração, intercessão, clamor, a tua oração, e quando você chega diante de Deus e adora o Senhor, e ora, e intercede, você está jogando, você está jogando incenso no altar, isso vai ser queimado, e vai subir diante de Deus, e Deus vai colher, isso vira oração lá no altar. No mundo espiritual hoje é assim, isso é tudo oração, adoração diante do Senhor, e o Senhor recebe isso, e através disso o Senhor responde para nós. Mas aí o rei, que era rei, estava no trono, fazia muito bem a sua função, ele acordou e decidiu: eu vou lá no altar, vou entrar no templo, vou no altar e vou oferecer incenso lá. Quando ele pegou o incensário e entrou na porta do templo, os sacerdotes tentaram impedir, 81 sacerdotes, o sumo e mais 80, tentaram impedir ele, falaram: não faça isso, rei, essa não é tua função, você não tem esse chamado, você não tem esse ofício, você é rei de Israel, esse papel de entrar e oferecer incenso é somente para os sacerdotes, você é rei, você não pode fazer isso, você não tem esse chamado, não cabe a você, não faça isso. E ele ficou bravo com todo mundo, entrou mesmo assim e ofereceu. Quando ele foi fazer isso, a Bíblia diz que a sua testa ficou branca, ferida de lepra. Todo mundo viu aquilo, o próprio rei sentiu a enfermidade na sua testa, e todo mundo arrancou ele do templo e lançou ele fora. Ele mesmo se apressou em sair, porque ele percebeu que ele fez uma coisa que ele não devia ter feito, e Deus veio com a sua ira sobre ele, porque Deus estabeleceu: você é rei, reine bem, me obedeça, faça o teu papel, você é rei, você não é sacerdote, você é rei, então faça bem. E ele tentou se meter a ser sacerdote, e fazer do jeito dele, e Deus então pesou sobre ele, e ele ficou leproso, foi arrancado do templo, foi levado para morar numa casa longe de tudo, sozinho, e lá ele morreu. Então lá, depois de algum tempo, leproso, ele morreu. Aí começa o capítulo 6. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, a aba do seu manto preenchia todo o templo. É nesse contexto que Isaías tem uma visão. Ele é um profeta, ele já profetizava algumas coisas, mas nesse dia aqui, esse dia aqui no texto, na tua palavra, na tua Bíblia, aí que você lê e que eu leio, nesse dia mudou a história de Isaías, porque até então, ele tinha o chamado, ele tinha a vocação, ele até profetizou algumas coisas até aqui, mas daqui em diante, a vida dele é mudada de verdade, ele tem uma experiência real com o Senhor, com o próprio Deus, porque eu até posso fazer algumas coisas, mas quando eu tenho um encontro de verdade, irmão, aí a minha história muda, a minha vida muda, aí tudo muda. Eu posso até quebrar um galho, fazendo uma coisa ou outra, mas quando eu tenho um encontro, e aí fica pesado, quando eu não tenho esse tipo de encontro aqui, quando eu não tenho esse dia na minha vida, irmão, o ministério é pesado, a igreja é pesado, vocês são pesados, a obra é pesada, tudo é pesado. Agora, quando tem esse dia aqui, aí tudo fica diferente. Não quer dizer que não vai ter luta, continua tendo luta, desafios, tribulações, mas quando eu tenho esse encontro aqui, tudo muda. Quando eu tenho essa visão aqui, tudo muda. Ele já tinha tido visões, mas como essa daqui, muda a vida dele, muda a minha história, muda a tua história.
Eu sei que você já teve um dia como esse. Eu já tive dias como esse, que mudaram a minha história, que mudaram a minha semana, que mudaram o meu mês, que mudaram o meu dia, que mudaram o meu ano, que mudaram uma década da minha vida. Eu tive dias assim. Você teve dias assim também, eu sei disso. E nós precisamos ter de novo, talvez. Talvez eu precise ter de novo um dia como esse. Talvez você aqui hoje precisa ter um dia desse de novo na tua vida. E eu não estou dizendo que a tua vida está errada, que você não estou dizendo nada, estou dizendo de mim, estou dizendo que nós precisamos ter dias como esse. E talvez não seja um só na caminhada, sejam vários. Porque a gente vai fazendo, vai servindo, família, é trabalho, é igreja, é tudo, né? E aí nós vamos esgotando, e vamos, sei lá, fraquejando, vamos esfriando. E aí o Senhor prepara dias como esse. Irmão, o rei reinou 50 anos. Judá estava em prosperidade, cidade fortificada, tinha exército dentro da cidade que guardava ela e saía para conquistar mais. A terra dava, havia abundância, havia riqueza. As caravanas de viajantes vinham de fora e eles vinham em Jerusalém. Por quê? Porque era uma cidade próspera, abençoada. Porque tinha um rei que durante muito tempo serviu ao Senhor. Agora, ele morre por causa de um pecado, de uma afronta a Deus. Ele morre doente, de lepra. E lepra, para nós, no contexto de hoje, tem o simbolismo de pecado. Ele pecou contra o Senhor terrivelmente. Ele afrontou o Senhor. Ele passou da sua posição. Ele afrontou a Deus, não sacerdotes, não a igreja, não o altar. Ele afrontou a Deus, que deixou como fazer e do jeito que fazer. E aí ele morre por causa disso. E há alguns estudiosos que dizem algumas coisas de Isaías. Uma delas que Isaías tinha uma família muito rica e muito próxima à nobreza, ao rei, aos príncipes. Era uma família de Isaías, era muito próspera e muito ligada. Há uma outra linha que diz que Isaías era primo do rei Uzias. Independente de qualquer coisa, irmãos, havia uma tristeza aqui agora. O rei morreu por causa do pecado. Então, todo o reinado estava sentindo aquilo. É um baque. Está todo mundo triste. O tempo de prosperidade está sendo comprometido. A gente vinha bem. Aí alguém vai e faz uma bobagem dessa, afronta Deus, e o rei morre doente por causa do pecado dele. E aí Isaías, com essa proximidade com a família real, eu imagino que estava triste. E toda a nação estava passando por um momento difícil ali agora. E aí ele vai no templo, ele tem uma visão, e a visão, vou ler de novo esse texto. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno, sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado em um trono, um alto e sublime trono, alto e exaltado. Tudo aqui está meio esquisito. Tudo ao meu redor está meio triste. Eu estou olhando aqui, humanamente falando, eu estou olhando aqui a situação e está tudo ruim. Parece que alguma coisa quebrou, parece que não está fluindo, parece que ao meu redor não vai. Olha que ambiente, olha que situação é minha casa. Eu vim para cá agora, e eu e o Pedro, e deixei a Michelle lá no UPA. Ela está sendo medicada lá, está mal, o dia inteiro mal, muito mal. Mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu entendo isso aqui, mesmo nas adversidades, nas tribulações, nas minhas dificuldades, seja aqui, seja como igreja, seja como pessoal, irmão, mesmo que o rei Uzias tenha morrido, tenha falhado, mesmo que todo o exército que o rei Uzias construiu venha a fraquejar agora e venha a fracassar, não conquiste mais, não guarde mais, mesmo que a terra às vezes pode ficar meio magoada com a gente e não produzir, tá? Mesmo com a perda de Uzias, mesmo com todos os problemas e tribulações, Deus está no alto e sublime trono ainda. Ele é Deus. Ele é o meu Deus. É nele que eu confio. Mesmo que tudo aqui ao redor esteja mal aos meus olhos, que as circunstâncias não pareçam, favoráveis, ainda que o vento não está
me levando para frente, e ao contrário, Ele está ao contrário, mesmo que está difícil, mesmo que tem problema, tem tribulação, não tem problema, por quê? Porque essa visão que eu tenho no mundo espiritual, eu vi o Eterno, sentado sobre um trono alto e sublime, eu vi o verdadeiro Rei, eu sei aonde o verdadeiro Rei está, e nesse momento está sentado no alto e sublime trono, e Ele continua governando, irmão, Ele continua sendo o Senhor da sua vida e da minha vida, Ele continua sendo Deus, aleluia, e Ele sentado, imponente, aí eu olho e falo, o Uzias morreu, está tudo em crise, mas Ele está lá, sentado, Ele é Deus, Ele está lá sentado, sabe, sem se mover, sem chilique, sem crise, Ele está lá, enchendo, olha lá, ó, a aba do seu manto preenchia a roupa de Deus, sabe, só o manto, e só as franjas dele enchiam o templo, que visão gloriosa, aleluia, o trono de Uzias vacilou, as circunstâncias estão ao contrário, estão meio sombrias, mas ei, Deus continua no trono, aleluia, num alto e sublime trono, aleluia, Ele continua sendo Deus, irmão, aleluia, verso 2, rápido, vai, 2, em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, deixa aí, presta atenção, é assim ó, rapidamente, a classificação de anjos, porque tem diferença na Bíblia, tem lá, querubins, é a maior categoria de anjos que existem, eles são responsáveis pela glória do Senhor, de portar o trono de Deus, a glória de Deus, eles zelam pela glória de Deus, eles estão próximos do altar de Deus, eles zelam pela glória, os serafins estão ali, é uma segunda categoria de anjos ali, estão abaixo, mas aqui nessa visão, eles estão acima dos querubins, né? Tem os anjos, que são mensageiros, que são enviados, né? Tem arcanjos, que são os anjos de guerra, e não tem só um na Bíblia, existem milhares e milhares de arcanjos, que lutam, que guerreiam, que têm espada, que recebem ordens de Deus a teu respeito, a meu respeito, aleluia, e todos eles estão para servir a igreja, aleluia. Cutuca alguém e fala assim, ó, pede para Deus, Ele vai enviar um anjo, não fala com anjo não é para falar com anjo não, é para falar com Deus, e Deus envia anjos a teu favor, aleluia, eles têm um ministério, e é poderoso, é que nós abandonamos isso, deixamos, não é anjo da guarda, não é aquele anjinho gordinho, desculpa o termo, bundudinho, que fica lá do lado da estante, já viu aquele anjinho barrigudinho, bonitinho, com uma bermudinha e uma... Não é aquilo não, se tiver aquilo, joga fora aquilo lá, que não serve para nada aquilo lá em casa. Mas se você orar e falar com o Senhor, Ele vai dar ordem aos anjos dEle, a teu respeito, porque está escrito que eles são enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você é um herdeiro da salvação, amém? Então anjos trabalham a teu favor, irmão, qualquer batalha. Senhor, libera anjos aí. Senhor, não vou batalhar, libera anjos, Ele vai liberar, Ele vai abençoar, amém? Eu podia falar aqui 1h30 de anjos, que seria uma bênção, mas não é essa a mensagem, né? Os serafins, cada um tinha 6 asas, tinha 6, para que ter 6 asas, irmão? Porque Deus fez com 6 asas, 2 eles cobriam o pé, sabe o que é isso? Obediência, eu não vou para onde eu quero obedecer, eu estou aqui anulando meus pés, para servir ao Senhor, isso é obediência. 2 asas cobriam o rosto, ó, eu quero contemplar, adorar o Senhor, o seu rosto tem a aparecer, o Senhor merece glória, honra, contemplação, não tem que ninguém ver meu rosto, e com duas asas eu vou voar, aleluia, só preciso de 2 asas para voar, aleluia, imagina, servir a Deus, com 2/3 do que eu tenho, e só usar para mim 1/3, irmão, Deus honra, não honra? Honra, sabe o que Ele faz? Coloca acima do trono dEle. Por que eles estão voando acima do trono? Porque eles pegam 2/3 do que tem, e servem a Deus, tampa os pés, tampa o rosto, e com 2 voa, do que eu tenho, 1/3 eu vou usar para mim, com o resto, eu vou servir ao Senhor, aleluia, aí Deus falou assim, então eu vou colocar vocês acima do meu trono, aleluia, não para receber glória, honra, não, porque eles se entregaram para servir ao Senhor, de uma maneira diferente, o que eles tinham, eles serviram ao Senhor da melhor maneira possível, e Deus exaltou a vida deles, aleluia, né, eu vou parar por aqui, então você vai ficar bravo comigo, verso 3, e ao mesmo tempo clamavam uns ao irmão,
Presta atenção. Ao mesmo tempo clamavam uns aos outros. Aleluia. É eu entrar aqui, olhar para o meu irmão, mas vou falar: santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. É o irmão olhar para o outro e falar assim: santo, santo, santo é o Senhor. Essa é a minha declaração, essa é a minha boca aberta, declarando no alto céus aí, ó. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, aleluia. Isso honra a Deus, irmão, isso abençoa, isso enche o ambiente, enche o lugar, aleluia. Mas aí eu entro aqui, aleluia, encontro meu irmão, e aí eu olho para ele e digo: tá mal, tá bad, tá bode, tá ruim, trevas, tribulação, né? Já falei aqui 1 milhão de vezes, tem uma pessoa que eu encontro sempre, quase, agora eu encontro menos, mas eu encontrava mais. Irmão, passava 3 anos, eu encontrava uma pessoa, e aí? Ai, que dor de cabeça, vontade de vomitar, estou passando mal. Aí passava 3 anos, encontrava: ai, que dor de cabeça, passando mal, vontade de vomitar. A hora que eu olho na rua, eu já vou assim, ó, de lado. Já dou uma escapada, porque não dá, irmão. Tem hora que até eu quero vomitar, não dá me dar dor de cabeça, eu começo a passar mal. Vou chegando perto, estou passando mal já, meu Deus, estou passando mal. Dá vontade de chegar e falar: também estou mal, quero vomitar também. Porque, irmão, é só tragédia, é só treva, tribulação, irmão. Entra aqui de vez em quando e fala: santo, santo, santo é o Senhor. De vez em quando você ouve um Marquinhos aí, dá uns aleluia, soltar um santo, 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 aleluia. Aí sabe o que você faz? Você olha e acha ruim. Fala: para que esse grito todo? Porque tem que ser assim, irmão, o ambiente tem que ser esse. Tem que ter um glória a Deus. Dei uma hora para você, Marquinhos, aleluia, hein? Aleluia. Se cair um negocinho no fórum, me ajuda lá, hein? Aleluia. Não vai cair, não. Não tem nada lá, não vai cair nada. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Santo, uns aos outros. Irmão, entrou aqui, o ambiente é esse. Um tem salmo, o outro tem hino, o outro tem um glória a Deus, o outro tem, sabe, um cântico espiritual. Irmão, deixa Deus te usar, abre tua boca, pelo amor de Deus. Mas não, eu quero entrar aqui e dizer assim: mas a plenitude está esquisita, a igreja está estranha, a mensagem foi estranha, aí o pastor está estranho, aí o apóstolo está diferente, aí a Thaís é esquisita, né? Quando sou eu, o nego usa, né? Então agora também vou usar. Não é não, irmão, sou eu, aleluia, só eu. Aqui, irmão, tem a glória do Senhor, aleluia. Sou eu, santo. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: eu estou aqui, vou tampar meu rosto, tampar meus pés, eu não quero que eu apareça, eu não quero que, sabe, eu não quero tomar meu próprio caminho, eu quero obediência, sabe, reverência a Ele. E enquanto eu posso, eu vou daqui glorificar o nome dEle, exaltar, reconhecer a santidade dEle, porque Ele é santo, aleluia, aleluia. É Yahvé dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Eis que, aleluia, está vendo aqui? Eis que toda a terra está cheia, plena da glória do Senhor. Irmão, olha para mim aqui. Era isso que Isaías estava vendo ali naturalmente? Era isso que Isaías estava vivendo naturalmente ali? Era isso que Isaías estava contemplando? Não era, irmãos. Mas os serafins estavam ensinando. Gente, pode parecer que aos teus olhos é tribulação, é só guerra, está passando por dificuldade, tá? Mas se os teus olhos estão vendo isso, pelo menos profetiza, declara, abre a tua boca. Eu estou aqui nessa noite com esse intuito, irmão, só com esse intuito de profetizar: a minha casa está cheia da glória do Senhor, aleluia. Sabe, eu profetizo aqui: a tua empresa está cheia da glória do Senhor, em nome de Jesus. A tua família, o teu casamento está cheio da glória do Senhor, em nome de Jesus. O teu ministério, queridão, a tua vida espiritual está cheio da glória do Senhor, em nome de Jesus. Não está derrotado, não está acabado, não está uma porcaria, não. Está cheio da glória do Senhor, é o que eles faziam. Eu sei que a terra aí, que vocês estão contemplando agora e vendo, parece em dificuldade. Nós daqui, diante da glória, estamos vendo tudo isso aí. Está cheio da glória do Senhor. Não está escrito assim, estará, né? Eis que toda a terra estará, um dia vai estar, vai acontecer. Não, ela está cheia da glória do Senhor, aleluia. Se fosse você de verdade, eu erguei minha mão e disse assim: a minha casa está cheia da glória do Senhor, em nome de Jesus.
A minha igreja, que eu faço parte, está cheia da glória do Senhor, em nome de Jesus. Não é olhar, entrar e ver assim, não, tem problema, tem luta, não, está ruim, não está ruim, não, a semana foi ruim, esse mês, não é isso, não, isso não pode estar na tua boca e na minha boca, irmão, e não é, sabe, autoajuda, ficar declarando, não é nada disso não, é a Bíblia está dizendo assim, ó, porque os serafins estavam no mesmo tempo de Isaías, ali da visão, os dias atuais dele ali, né, contemporâneo aos dias de Isaías, e eles estão declarando toda a terra, não é os céus, porque os céus não tem crise, não tem problema, não passa por tribulação, mas está falando da terra, toda a terra está cheia da glória do Senhor, aleluia, e essa glória aqui é o cabode de Deus, não é Shekinah, não tem Shekinah na Bíblia, tem cabode, tá? Quando fala da glória de Deus, não existe na Bíblia, né? Talvez no português você vai achar uma tradução que fala, mas não tem, no hebraico Shekinah, tem kabod, que é a glória de Deus, e ela tem peso, essa glória aqui, ó, não é uma coisa, uma nuvem, não é um negocinho, não, é a glória, ela é pesada, ela enche o lugar, você é tocado por ela, você pode até ser meio imprensado por ela, por quê? Porque ela é pesada, aleluia, porque é a glória do Senhor, irmão, toda a terra está cheia da glória do Senhor, aleluia. Mas como é que é na tua boca hoje? Como é que é na minha boca hoje? Minha casa está passando, olha, minha casa está um horror. Olha assim, e quando a pessoa fala assim, minha casa está um inferno, meu Deus do céu. Ou você não ouve isso constantemente. Minha casa é um inferno. Já ouviu isso ou não? Só eu ouvi isso. Ninguém ouviu isso? Então vai, para de preguiça, levanta a mão, pelo amor de Deus, ajuda aí. Vai falar que eu estou aqui sozinho, falando besteira. Irmão, minha casa está um inferno. Meu casamento é um inferno. Imagina o que o diabo faz. Opa! Põe a touquinha, ele mergulha e ó, tumba lá dentro. Sabe, ele acaba com tudo, tudo que ele quer. Minha esposa é uma porcaria. Meu marido, irmão, não, meu marido está cheio da glória do Senhor, aleluia. A minha esposa está cheia da glória do Senhor, em nome de Jesus. Os meus filhos são cheios da glória do Senhor, em nome de Jesus. Não, aí abre a bocona, meu filho é rebelde. Minha filha é rebelde. Meu filho está perdido. Meu filho é burro. Não. A plenitude de vida está cheio da glória de Deus, aleluia. Eu faço parte do Ministério Infantil. O Ministério Infantil está cheio da glória de Deus, aleluia. Eu faço parte dos diáconos. Diáconos são difíceis. Que turminha difícil. Não dá não, não vai. Não, vai sim, porque eles estão cheios da glória de Deus, aleluia. Estou com salmistas lá, dá trabalho, dá, aleluia. Nada, os salmistas estão cheios da glória de Deus, aleluia. Mas não, está sempre olhando com um olhar de crítica. Sabe por quê? Porque eu estou azedo, eu estou mal, eu estou sem a glória, eu estou sem o cabode. Pelo contrário, estou icabode, ou seja, acabou, foi-se embora a glória do Senhor. Você já leu o livro de Ezequiel, irmãos? Lê o livro de Ezequiel, tem do capítulo 28 em diante, até lá na frente, lá muitos capítulos, você vai descobrir uma coisa, que Ezequiel, ele vê, presta atenção, ele vê a glória de Deus indo embora. Sabe como é que ele vê? Ele vê assim, ó, a glória estava no templo, a glória sai do templo, vai para a praça da cidade, da praça da cidade vai para cima do muro da cidade, do muro vai para o monte. Ezequiel, ele vê a glória indo embora, aos pulos, assim, ó, saindo e indo para o monte. Mas lá na frente, aleluia, quando Deus restaura tudo, ele vê a glória voltando. E eu vi a glória voltando do monte para o muro, do muro para a praça. E da praça, enchendo o templo de novo, aleluia. Porque é isso que nós cremos, querido. Sua casa está cheia da glória do Senhor. A sua empresa está cheia da glória do Senhor. O estranho é quando alguém entrar lá amanhã e sentir uma tontura. Meu Deus, o que é isso que eu senti aqui? É o peso da glória do Senhor que está aqui nesse ambiente. E vem cá que eu vou orar por você para expulsar. Não precisa falar que vai expulsar. Só fala que você vai orar. Aí na oração você expulsa, aleluia, porque é demônio, aleluia. Sentiu mal com a glória é demônio. Verso 4. Ao som das suas vozes,
os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Irmão, com a declaração, com a glória, com a boca aberta e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Agora desceu e encheu de tal maneira que os umbrais, os batentes da porta tremeram. Lembra de Paulo e Silas lá orando, quase meia-noite, orando e clamando e cantando ao Senhor? Encheu de tal maneira o ambiente, irmão, que teve um terremoto, que abalou as portas, que todo mundo, a porta abriu, as celas abriram. Por quê? Porque há um poder, há uma unção, sabe, que vai abalar a estrutura na tua boca, na minha boca. Não é na boca do teu pastor, só na tua boca. Quando você começa a declarar isso: Santo, Santo, Santo é o Senhor, glória ao nome dEle, Jesus é o Senhor, aleluia, toda a terra está cheia da sua glória, eu profetizo isso, irmão, o negócio treme, se abala, aleluia, e tem mudança, aleluia. A glória abalou, irmão. Verso 5. Então bradei eu, aleluia. Então, no meio de tudo isso, essa visão, que não é só uma visão, é uma experiência pessoal, real, poderosa, ele libera uma declaração: ai de mim. Sabe o que acontece? É que nós estamos vivendo, às vezes, sem esses dias aqui, ó. Ai de mim. Estamos indo. Eu conheci Jesus faz 30 anos, né? Salvador foi a escola dominical. Que escola dominical, irmão? Se o bom Deus permitir, eu tenho quase 100% de certeza no meu coração que o apóstolo Veronese nunca vai ter a ideia de acabar com a escola dominical aqui na igreja. Porque eu aprendi a minha vida inteira na escola dominical. Eu fui na escola dominical a minha vida inteira, em 30 anos. Eu fui na escola dominical. Eu sempre amei a escola dominical, eu aprendi na escola dominical. Aí chegou um tempo que eu fui dar aula na escola dominical, aleluia, glória a Deus. Mas antes eu sentei muito tempo e aprendi muita coisa na escola dominical. Eu perturbei, eu perguntei, eu tirei dúvida, eu interrompi a aula, eu levava um biblião, eu falava, por que isso, por que aquilo, porque é a escola dominical, entendeu? Você precisa amar isso. Aí, não vou falar, aleluia. Ai de mim, estou precisando mais dias como esse para a minha vida. Aí a escola dominical, vida inteira, culto de terça, de quinta, sabe, de todo dia, sábado, domingo, de manhã, à noite. Já conheço tudo isso aí, eu sei fazer, eu sei como é que é. Não, eu estou aqui, vou de boa. Não vou, irmão. Tem que ter esses dias na minha vida, Marcos, sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque eu vou sendo moldado, transformado, eu vou sendo tocado por Ele, vou sendo cheio de novo, aleluia. Mas não, você vai levando a tua vida, tá bom assim. Vamos lá, ó. Então eu bradei, ai de mim, não tenho salvação. Põe a corrigida fiel, por favor, para ficar mais simplesinho. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, vou morrendo, vou sendo cortado, vou sendo extirpado, vou me acabando, morrendo literalmente, vou ser arrebentado aqui agora. Ai de mim. Ai de mim, pois estou perdido. Não, a outra estava melhor. Perecendo, a que você pôs antes aí. Então disse eu, que vou perecendo. Tamanha a experiência, tamanha a visão, tamanha a presença, tamanho a glória do Senhor. Ele percebeu, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Deixa aí. Ele, então, diante da experiência que está tendo ali, ele tem uma revelação. Ele, então, teve uma iluminação do Espírito Santo. Eu sou pecador. Eu tenho, até o capítulo 5 eu profetizei. Mas diante dessa glória, dessa visão, Deus está me brecando aqui hoje, me parando aqui, me dando uma experiência para eu ver quem eu sou de verdade. E vendo quem eu sou de verdade, confessar.
eu me arrependo, sabe, vem arrependimento diante de Deus de quem eu sou, um reconhecimento do meu pecado. Aí ele confessa, tem arrependimento, tem confissão. Quando tem arrependimento e tem confissão, tem o quê? Tem perdão, que vai vir depois. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Qual era o pecado de Isaías? Os seus lábios, e ele se arrepende disso, e ele confessa isso. Qual é onde Deus me coloca hoje? Para eu ver, eu estou pecando nisso aqui, eu preciso arrumar isso aqui, eu preciso consertar, eu preciso reconhecer aqui. É aqui dentro, tem coisa aqui dentro, que eu preciso sentar e externar, e pôr para fora, e arrumar. O que eu preciso fazer? Onde está o meu pecado? É na alma, é na santidade, é nos meus olhos. Davi, tem um texto tremendo de Davi, que ele diz assim, olha, guarda os meus olhos, não peca. Aliás, perdão, Davi não, é Jó que fala isso, né, que ele fez um voto com os olhos dele para não pecar, olhando para a virgem, né, e é um texto maravilhoso assim, de Jó. Qual é? Os meus olhos estão me fazendo pecar, as minhas mãos, os meus pés, o meu coração, a minha mente, onde está? E ele disse, reconheceu ali, se arrependeu e confessou, os meus lábios, né, e o povo que eu habito são um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor. Irmão, quando você tem um encontro com o rei, não Uzias, de um trono que qualquer momento pode cair, mas quando você tem um encontro diante do trono do Senhor, do eterno, Deus verdadeiro, do único Deus, você tem uma experiência como essa, irmão, você reconhece, você cai, você vai para o chão, os meus olhos viram o rei. Você já viu o rei? Ninguém viu o rei aqui. Ninguém tem se encontrado com o rei aqui? Você está meio desanimado para falar isso? Você está com vergonha de falar isso? Não, eu tenho intimidade com Deus, com o rei, com Jesus, que é o rei dos reis. Quem já viu o rei aqui hoje, pelo amor de Deus? Está difícil acreditar que você viu o rei hoje, hein, irmão? Desculpa aí, não, na boa. Ou não deu tempo de ver o rei hoje? Acordou, foi assistir a Espanha, aí comeu, aí dormiu de novo, aí foi até às 5h30 dormindo, está inchado, nem em sonho viu o rei, não teve nada. Querido, quando você tem uma experiência, quando nós temos uma experiência com o rei, e está disponível, tá? O véu foi rasgado hoje. Se você quiser, você pode entrar a qualquer momento diante do rei, não tem mais véu, não tem mais intercessor humano, é você, através do sacrifício de Jesus, entrando diante do trono da graça, aonde ele está lá. Os meus olhos viram o rei. Sabe, quando eu me converti, não havia cenáculo, havia uma chácara do Toninho lá. O primeiro retiro que eu participei foi lá. E não tinha absolutamente nada, tinha uma casa lá. A gente almoçava lá fora nas cadeiras ou no chão. Tinha duas varas assim, enfincadas no chão, com uma corda amarrada. E a gente jogava vôlei ali. E o primeiro retiro de jovens que eu participei, cabeludo ainda, vindo do fundo do poço. Já caminhando alguns dias com Jesus, e lá naquele retiro, nas ministrações, num tempo ali poderoso, precioso, que o Senhor permitiu que eu vivesse. Num dia lá à noite, nós estávamos num culto lá, à noite, e eu fechei os meus olhos, e eu olhei para o céu, e eu vi as nuvens se abrindo, e eu vi semelhante ao Filho do Homem, e ele veio na nuvem, e quando eu fui olhar para o rosto dele, ele virou de costas, eu não consegui ver o rosto dele, ele virou e entrou de novo na nuvem, e aquilo mudou a minha vida. Bom, naquele retiro ali, a Dani acho que estava lá presente, não sei se a Dani já frequentava lá, cara, os jovens batizados com o Espírito Santo, e aí começou a mover na nossa vida, mas aquela experiência nunca saiu da minha cabeça, porque quando os teus olhos veem o rei, o verdadeiro rei, não é o Lula, não é o Flávio, sei lá quem é,
quando você vê, não é Uzias, quando você vê o rei, a tua história muda, a tua vida muda. O teu serviço aqui muda. A tua comunhão com o irmão muda. Tudo muda. E talvez faz tempo que você viu, faz 30 anos que eu vi isso. E estou sempre pedindo, deixa eu ver de novo, deixa eu te ver, pelo amor de Deus, eu preciso de uma experiência. E talvez eu não tenha como essa, mas eu tenho outras. Você tem outras, mas você precisa ver o rei, irmão, para curar o teu coração, para curar a tua alma, para te libertar, para me renovar, para me fortalecer, para eu continuar caminhando. Eu preciso ver o rei, aleluia, outra vez. Você precisa ver o rei outra vez, aleluia. E quem sabe essa é a noite que você vai ver o rei de novo na tua vida. E vai mudar a história que você está vivendo hoje. É para hoje. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, verso 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada teu pecado. Deixa aí. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Presta atenção, na época de Isaías, nenhum pecado era tirado, nenhum pecado era perdoado, o pecado era coberto por mais um ano. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no altar do Senhor, sacrificava, colocava o sangue, entrava na arca da aliança, o sumo sacerdote entrava lá. Então Deus vinha na arca e falava: o povo está perdoado, e ele saía, o pecado do povo está perdoado, está coberto. Então porque o sangue cobria a tampa da arca, e ficava aquele sangue cobrindo a tampa da arca, e ele saía e dizia assim: ó, Deus foi propício ao povo aí, mais um ano que o pecado foi coberto. Isaías está vivendo, irmãos, aquilo que Hebreus diz, né, as virtudes dos séculos vindouros, que só aconteceria com Cristo, com a morte de Cristo, que é o perdão total dos pecados. Por quê? Porque ele confessou, ele se arrependeu, ele confessou, e ele viveu, sabe, antecipadamente aquilo que Cristo ia nos dar, lá na cruz do Calvário. Ele viveu ali, ó, tocou os meus lábios. Por quê? Onde está teu pecado? Está nos lábios? O serafim veio com uma tenaz, com uma brasa, e tocou nos lábios dele. Se fosse no coração, tocava no coração. Se fosse na mente, tocava na mente. Se fosse nas mãos, tocaria as mãos. Se fosse os olhos, tocaria os olhos. Ele dizia: ó, a minha boca é impura. Tocou na boca e pecado foi tirado, né? A iniquidade e o pecado foi perdoado. Verso 8. Presta atenção. Depois disso, eu convido você aqui nessa noite, a você e Deus agora, eu e Deus, nós, particularmente, fazermos uma reflexão. Reflexão parece muito humano, né? Muito humanista, né? Fazer aí uma oração, um clamor aí interno, né? E, como Paulo diz, examinar o homem a si mesmo. Eu convido você a fazer isso. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Está vendo aqui? Que está dizendo assim, ó: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que esse texto aqui, ele tem uma dupla literalidade, né? Esse texto se refere à própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que vai vir lá na frente, mas também é literal para Isaías. Aqui Isaías ouve essa palavra do Senhor e ele entra debaixo dessa palavra, e ele assume ela. Mas esse texto aqui é para Jesus, é para o Messias que vai vir lá na frente. Mas vamos falar de Isaías agora. Depois disso, depois da visão, da experiência, do toque, porque lá atrás ele diz: ai de mim, hoje eu não tenho condição, hoje eu não consigo, Senhor, hoje eu preciso de uma experiência com o Senhor. Eu estou caminhando, mas está pesado, então eu preciso de uma experiência com o Senhor. Eu preciso de um toque do Senhor. Eu preciso ser liberto, eu preciso ser curado, eu preciso ser renovado, restaurado. Aconteceu isso com ele, irmãos. Ele viveu a glória do Senhor. Serafins, brasa do altar do Senhor tocou a vida dele. Então, depois disso ele diz: eis-me aqui. Mas primeiro ele disse:
ai de mim. Primeiro ele disse, ai de mim. Para depois dizer, eis-me aqui. Às vezes eu estou dizendo assim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, sem ter essa experiência com o Senhor. Estou carregando cinza no meu altar. Estou vivendo de cinza. E aí é por isso, irmãos, que o ministério infantil fica tão pesado. Por isso que os salmistas sentem tanto cansaço. Às vezes desânimo. Às vezes os diáconos. Às vezes os pastores. Como igreja, nós precisamos voltar para esse lugar de encontro aqui, ó. E dizer, Senhor, ai de mim. Senhor, hoje eu estou aqui no ai de mim, mas uma coisa eu creio, Senhor. A minha casa está cheia da glória do Senhor. Disso eu não abro mão. De profetizar. Aqui dentro está cheio da glória do Senhor. E aí ele ouve uma voz dizendo, quem enviaremos? Ele diz, eis-me aqui, aleluia. Eis-me aqui. Fique de pé aí, por favor. Tem algum cântico aí, em nome de Jesus, que fala dessa glória, que vocês lembram aí? Por favor, vamos ministrar aqui um cântico. Não, eu não quero tocar sua alma, né? Sua alma é ela com Deus aí agora. Mas eu quero que o Espírito Santo possa mesmo aqui nessa noite ter liberdade, em nome de Jesus, como Ele tem aqui. Liberdade, como eu tenho liberdade aqui no Senhor, aleluia. Como você tem liberdade aqui no Senhor, aleluia. Glória a Deus. Convido você a fechar os teus olhos aí por um instante. Aleluia. E eu não posso deixar você ficar com os teus olhos nas circunstâncias que estão rodeando você, a tua casa, a tua empresa, o teu coração, a tua família, a tua saúde. Eu não posso permitir, como ministro do Evangelho, como Paulo diz, escolhido pelo Senhor, não por homens. Eu não posso aqui nessa noite permitir que você saia daqui nessa noite com os teus olhos nisso, na tribulação, na tragédia, sabe, na ameaça, sabe, na enfermidade. Não, mas eu quero que você nessa noite aqui, que o Senhor ministre no teu coração, aleluia, no teu espírito, vá para a tua alma, toque o teu corpo físico, que você possa sentir aqui a presença dEle, porque é real, aleluia. E esse lugar está cheio da glória do Senhor, aleluia. Eu não quero te convencer, eu creio nisso, eu posso sentir isso. Esse lugar está cheio da glória do Senhor, aleluia. E a glória dele é pesada, dá para sentir ela, aleluia. Ela vai nos pressionando, ela vai nos amassando, aleluia. Porque a glória dele é pesada, ela é séria, aleluia. Ela muda a nossa vida, a nossa história, nosso dia. Fecha os teus olhos. Não olha para o teu irmão agora não. É você agora, o Senhor. Ai de mim. É ai de mim agora. Não é ai do meu irmão não. É ai de mim. Aleluia. Que vou perecendo porque eu não estou tendo essa visão, esse encontro. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Comece a declarar aí, eu vejo a glória do Senhor na minha casa. Aleluia. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor primeiro. Adore ao Senhor. Aleluia. Fecha os teus olhos, irmão. Adore ao Senhor. Aleluia. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, aleluia. Porque dele, abre a tua boca aí e adora o Senhor, aleluia. Quebra o jugo agora, adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Esse jugo vai ser quebrado agora, em nome de Jesus. Eu declaro isso. Peso arrancado,
jugo quebrado, despedaçado. Profetizo que esse coração está cheio da glória do Senhor, aleluia. Irmão, escute isso, continua a adoração, escute isso, feche teus olhos. O Senhor me mostra aqui um aquário pequeno, apertado, com água suja, e um peixe dentro desse aquário. Ele me mostra duas mãos pegando esse peixe, tirando esse peixe desse aquário feio, pequeno, sujo, e jogando no mar assim, ó. O Senhor está mudando você de lugar hoje. O Senhor não tem um lugar apertado, sujo, pequeno para você, não. Ele tem um oceano para você nadar e honrar o nome dele, aleluia. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, quebra a algema, a cadeia, caia por terra, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Esse ministério está cheio da glória do Senhor, aleluia. O Senhor está vivo, aleluia. Declare isso, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Todo medo saia em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
e assentado num trono, aleluia, num alto e sublime trono. Oh, toda a terra está cheia da sua glória. Coloca a mão sobre a tua esposa e fala aí: a minha esposa está cheia da glória do Senhor. Põe a mão no seu esposo e declara: meu esposo está cheio da glória do Senhor. Você tem uma empresa aí, pega na mão do teu esposo, tua esposa, e diga: a nossa empresa está cheia da glória do Senhor, aleluia. Pega na mão do teu esposo, tua esposa, e diga: nossa casa está cheia da glória do Senhor. Não, meu irmão, não estará, não, ela está cheia da glória do Senhor. Abraça um irmão e fala assim: ó, esta igreja está cheia da glória do Senhor, aleluia. Até aqui o Senhor nos ajudou, aleluia. E Ele vai continuar nos ajudando, porque aqui está cheio da glória do Senhor, aleluia. Recalabassori alamas, chori alabassuri alamas. Oh, aleluia. Recalabassori alamas. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos, aleluia. Os exércitos do rei podem falhar, mas os exércitos do nosso Deus não falham, não são abalados. Eles guerreiam por nós, porque Ele deu ordem a nosso respeito, aleluia. Oh, rialabasuriamas. Ricalabassori alamas, xeri andaramas, aleluia, aleluia, aleluia. Ori alabassori ederemanas, ori alabassori andaralabassuri andaralamas, ori alabassori andarelamassuri andaralamas. Eri alabassori andaralabassuri andaralamas. Rica alabassori alamassuri andaralamas. O Senhor me mostra águias amarradas no tornozelo com correntes. Mas o Senhor me mostra as correntes sendo quebradas. E essas águias subindo e voando, aleluia. Shekandaralassuri alamas. Você é uma águia do Senhor, você não vai ficar plantada no chão, presa, não. O Senhor tem te libertado, aleluia. E subirão, aleluia. E voarão como águias, aleluia. Ricamandar alassori alabassuri alabas, shekalabassuri alamas, edar alassuri alamas, shekalabassuri. Esse é o peso da glória do Senhor nesse lugar, aleluia. Esse lugar está cheio da glória do Senhor, aleluia. Adore ao Senhor, amados, aleluia. Profetizem. Porque Ele vive, aleluia. O Rei está vivo.
Recalabassuri amas. Aleluia, aleluia. Mas eu Aleluia. que a minha Recalabassuri amas. está Aleluia. nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quem morreu foi Uzias, mas o nosso rei está vivo eternamente. Aleluia. E o seu trono não pode ser movido, tocado, alterado. Quem morreu foi Uzias, mas o nosso Senhor está no alto e sublime trono. Aleluia. E toda a terra está cheia da sua glória. Eu profetizo sobre você, você está cheia da glória do Senhor. Que haja cura, que o teu sorriso brote nessa noite aqui, porque você está cheia da glória do Senhor. Aleluia. Eu profetizo naquele UPA que a minha esposa está cheia da glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Profetiza para o teu filho agora, para a tua filha, que talvez nem está aqui agora. Fala o nome dele, fala o nome dela, fala: minha filha está cheia da glória do Senhor. Aleluia. Teu marido não veio, profetiza: o meu marido lá está cheio da glória do Senhor. Aleluia, aleluia, aplauda ao Senhor, mas aplauda Ele cheio da glória dEle. Aleluia. Aleluia. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, o nosso Rei. Aleluia. Está vivo para sempre. Você tem uma semana, irmão, cheia da glória do Senhor. Dê um abraço nos 10 e declara para ele: você está cheio da glória do Senhor. Aleluia. Vá em paz e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.